Sim, ontem à noite, foi até, a gente já tinha deixado preparado, estava falando com as pessoas no fim do dia e estava tudo confirmado, que tinha as 3 propostas, falei com todos os envolvidos, mas ontem à noite a Liga Forte União desistiu, retirou a proposta que tinha sido feita ao Corinthians, que era uma proposta que tinha ali de você entrar no bloco de 11 clubes que estão na Série A e ter uma espécie de garantia em torno de 200 milhões de reais, um pouco mais, por meio de um empréstimo que seria feito pela XP, enfim, tinha um mecanismo ali complexo. E eles retiraram a justificativa, foi de que acabou o prazo para o Corinthians responder. Essa justificativa é uma justificativa meio formal, digamos assim, né? O Corinthians já está demorando um tempo para tomar essa decisão, mas até faz sentido, porque tem várias propostas que são diferentes, complexas, e agora surgiu uma nova, essa da Brax há pouco tempo. E o que parece, assim, embora a justificativa tenha sido essa do prazo, o que parece é que foi ficando meio altos os valores, e aí talvez tenha deixado de interessar ali para a Liga Forte União. Essa é uma leitura minha, mas a justificativa oficial é de que acabou o prazo. Só que eles estavam estendendo esse prazo por bastante tempo, né? Então estavam esperando, o Corinthians era considerado um clube essencial, né, dentro do pacote, mas desistiram, então agora o Corinthians está entre essas duas opções. Uma é a opção da Globo Libra, que já está posta, são as mesmas condições que tem para Palmeiras, Flamengo, São Paulo, avaliado ali com variáveis, né, audiência, e aí uma coisa que a gente tem que ver de antecipação, né, que é o que o Corinthians está precisando de dinheiro para agora, né? A Liga Forte União estava oferecendo um empréstimo. Tem gente que falou em 100 milhões, eu já ouvi 180 milhões, mas era um empréstimo feito pela XP. A Globo vai fazer uma antecipação se fechar com a Libra, que é de 60, em torno de 60 milhões por clube. E a Brax vai fazer também uma antecipação se o Corinthians aceitar a proposta dela, que é um valor, eu não sei o valor exatamente, mas é um valor considerável também do primeiro. Então já entraria um dinheiro logo para o Corinthians para dar uma ajuda nessa questão dessas questões financeiras que o clube, o Rosala Santoro, quando deu a entrevista para a gente agora, falou que em janeiro só fechou com 40 milhões de buraco, né? Então, e o Samir está contando aí as histórias do que tem para pagar, enfim, tem muito buraco para ser fechado, né? Então, o clube vai analisar as 3 coisas, pelo que eu vi. Uma, segurança, né? Onde vai passar a segurança da proposta, valor e o quanto que recebe de dinheiro agora. E agora fica entre a Brax e a Libra, e Globo. Se for para a Brax, como a gente contou ontem, você pode também ter transmissão na Globo, ou pode ter, por exemplo, um modelo na Band. A Brax já fez dessas 2 formas. E a gente vai ter agora uma definição. O Corinthians agora vai ter que tomar uma decisão, né? Do que ele quer fazer, se ele vai ficar sozinho com a Brax, ou se ele vai para esse bloco da Libra que está posto. Samir, você escutou alguma coisa de bastidor? Para que lado que o Corinthians está indo mais? Por enquanto, o Corinthians ainda não tomou a decisão, né? O Corinthians está muito apegado ao Flamengo, né? Nas contas, eu estive num café que o Augusto nos convidou para falar sobre diversos assuntos e ele disse que fez uma conta que no ano passado o Corinthians ganhou quase 100 milhões a menos de direitos de televisão do que o Flamengo. Então, o Corinthians, enfim, na questão da Libra, principalmente, não fechou, porque o Corinthians está tentando, né, chegar o mais próximo possível do Flamengo. Na verdade, né, dentro do Corinthians, eles querem a mesma coisa, inclusive em relação a jogos abertos, por exemplo. Se o Flamengo jogar 15 jogos na TV aberta, nós vamos querer 15 jogos. Então o Corinthians está batendo muito nessa tecla. O Corinthians ainda não tomou uma decisão, mas ele quer chegar bem perto do Flamengo em relação a essa questão. É que não tem como, né, Samir, assim, porque a renda é variável, né? Então é por audiência e por posição igual. Então, na verdade, é a mesma regra para o Flamengo que para o Corinthians, mas não tem como garantir que os dois vão ganhar igual. Pode ser que se o Corinthians acabar na frente do campeonato, ele ganhe mais. E se ele tiver uma audiência maior absoluta, ele ganhe mais. Mas essa garantia, que eu também ouvi a mesma coisa que o Samir, não dá para ter. É impossível ter a garantia de que o valor vai ser igual. Até por um detalhe, né? Tem um detalhe do Corinthians vai jogar a Copa Sul-Americana. É uma conta que o Corinthians faz. Se o Corinthians vai jogar a Copa Sul-Americana, ele vai jogar na terça ou na quinta. Se ele vai jogar na terça ou na quinta, ele não está na TV aberta no domingo. Porque ele não pode jogar na quinta, no domingo e na terça de novo. Então, ele dificulta o número de jogos de TV aberta.
Então dificulta a exposição de TV aberta. Então você A gente dificulta a não sabe se ele vai estar audiência. na Sul-Americana em 2025, né? Sim, PVC, sim, que é sim. quando vai Sim. ser. Ele Ele pode estar na Libertadores, né? É possível, pode. né? Partindo da premissa, como a gente está partindo da premissa do Vitória hoje, partindo da premissa que o Santos vai estar na Série A ano que vem, que é a premissa do Santos, né? Se você tiver um cenário que o Corinthians foi 13º lugar, como foi no ano passado, ele vai ter dois problemas. Ele não vai ter a performance, o desempenho, que é uma cláusula de medição, 30%. Sim. E ele não vai ter a visibilidade do ano que vem, porque ele vai jogar Sul-Americana. Ele vai diminuir. Agora, esse é um problema que está na mão dele. E a questão da Liga Forte União, a Liga Forte União vai para o mercado para tentar negociar. Ele não pode esperar o Corinthians até o Corinthians decidir. A caneta está na mão do Augusto Melo. O departamento financeiro do Corinthians já fez toda a análise de tudo que tem para decidir. Tem que pegar a caneta e falar, agora eu preciso assinar algum lugar. Senão ninguém vai esperar. Você pode ficar aqui o resto da vida aqui esperando assinar. Assinei um pré-contrato da Globo com uns 8 clubes. Beleza. Mas o contrato vai ter uma hora que assinar. Quanto é? Vai ter o Corinthians o tempo inteiro, até 2028, vai ter lá 200 milhões de reais esperando ele para o Augusto Melo assinar. Não tem como. Alguém vai ter que andar para frente. Samir, quando alguém andar para frente, você volta aqui para falar com a gente, então. Por enquanto. Certo, né? As coisas estão andando devagarinho, né? Pagou a imagem, agora paga mais um pouco hoje, e foi o que o Rodrigo Matos falou, né? Tem dinheiro antecipado, então para o Corinthians é interessante assinar logo, porque a situação tá feia no clube financeiramente, então é bom receber uma grana. E a gente vai atualizando vocês aí em relação a esse assunto, que é o assunto que o Corinthians hoje trata como exclusividade. O Corinthians nem está indo ao mercado da bola, não está nem tratando outros assuntos, quer resolver essa questão da TV aí o mais rápido possível, já que demorou bastante. Valeu, Domi, amigos, a gente se vê. Valeu, Samir, fica bem. Rodrigo, obrigada pelas informações. Quem quiser ler a matéria completa, Rodrigo Matos no All Sport. Valeu, gente. Valeu, PVC. Valeu, Domi. Abraço. Valeu. Para a gente encerrar, PVC, o Sport foi punido com 8 jogos como mandante, com portões fechados, por causa do atentado terrorista de torcedores a ônibus do Fortaleza. Só que, até agora, o mais impressionante é que ninguém foi preso, PVC. Sendo que tem imagens, tem a cara das pessoas ali. Não, e tem mais, Domi. Tem 2 torcedores que se apresentaram na delegacia e confessaram participação. E por que eles não foram presos? Porque não há flagrante. Bom, mas não há flagrante, mas há uma confissão. O Igor Mourão, presidente do Sport, o Sport deve recorrer da decisão. Eu acho, já disse aqui, que eu não acho um absurdo a punição esportiva ao Sport, de jogar 8 jogos com portões fechados, mas o Andrei Kampf, do direito do Sport, trouxe para a gente uma visão muito importante 10 dias atrás, quando ele fala do ponto de vista jurídico, não tem respaldo a decisão. Por quê? Porque o caso aconteceu na cidade, na estrada, a 7 quilômetros do estádio. Não é jurisdição do esporte. O esporte não faz policiamento da cidade. O esporte faz o cuidado do estádio. Então, por mais que seja justo você punir uma comunidade, no caso da torcida do esporte, para que não se repita, no fundo, os mais de 100 envolvidos no crime estão dando risada na nossa cara. Porque ninguém foi preso. E o que falta é cumprir a lei. Como eu disse 2 semanas atrás, no episódio. Desde 95 se fala em legislação específica para o futebol. Ora, homicídio é homicídio. Aconteça em qualquer lugar da cidade e do país. O Igor Mourão faz parte de uma comissão que tenta, no Congresso Nacional, endurecer a vida dos bandidos ligados a futebol. Mas é um ponto central, que é a polícia prende e a justiça solta. Porque, com base jurídica, em alguns momentos, a legislação do Brasil, como um todo, fica devendo.
Eu estava escutando o que o Andrei falou ontem no Fim de Papo, e ele falou que se essa punição for confirmada, né, óbvio, a gente, como o PVC disse, o esporte vai recorrer, a gente vai acompanhar, mas se for confirmada, a responsabilidade dos clubes vai aumentar, PVC. Talvez, eu sei que existe, né, essa questão que você falou, né, da lei do esporte e da lei em geral para todo mundo, mas pode ser uma boa coisa, se for confirmada, porque o clube vai se sentir mais responsável. E eu penso nos torcedores. Os torcedores, você acha que eles não vão? Não vão fazer isso. Olha o que aconteceu. 8 jogos sem torcida, por causa de um grupinho minúsculo de pessoas que agiram como terroristas. Os torcedores vão, os criminosos não. O problema é justamente não prender os criminosos. Não vai mudar enquanto não prender criminoso. Isso não é só do futebol. Isso é de tudo. Isso é de qualquer... Por que a gente tratou o caso do Daniel Alves como um símbolo? Porque você mostra que um cara, por mais rico que seja, não pode tudo. Um cara, por mais violento que seja, não pode tudo. O cara não pode atirar a bomba no ônibus do torcedor visitante. E eu acho que é importante. O esporte está fazendo uma coisa que tem um sentido quando compara o que aconteceu na estrada em São Lourenço da Mata com o que aconteceu do crime em Belo Horizonte, da morte do torcedor cruzeirense. Claro que faz sentido, porque tudo é crime ligado ao futebol. Mas há o ineditismo do episódio do Recife. Comparando até com a agressão da torcida do Bahia ao ônibus do Bahia, comparado até ao atentado a tiros que a torcida do São Paulo fez ao ônibus do São Paulo em 2021, antes de São Paulo e Curitiba, comparado com todas as brigas de torcida que acabam em mortes, e a gente sabe que isso acontece há 40 anos, o ineditismo do caso de Sport Fortaleza é que pela primeira vez um ônibus de jogadores visitantes foi atacado a bomba por uma torcida local. Ou seja, você acaba com qualquer capacidade de segurança, qualquer sensação de segurança para uma delegação que vai a trabalho, poder exercer o seu trabalho. É muito grave. 2 torcedores se apresentaram na delegacia, confessaram participação no crime e estão soltos. É um absurdo. Gente, obrigada a você que ficou com a gente até o finalzinho, que deixou o like, mandou mensagem. Obrigado de coração. PVC, mais um de primeira para nossa conta. Lembrando que estamos chegando a 1 milhão de inscritos lá no TikTok. Segue a gente por lá também. E amanhã a gente te espera às 11 da manhã ao vivo.